E aí, galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Labirinto. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos universos mais fascinantes e complexos dos quadrinhos, o universo dos X-Men. Pensem comigo. Um mundo onde seres humanos nascem com habilidades extraordinárias, os mutantes. Alguns conseguem voar, outros controlam o metal. Tem gente que lê mentes e até quem dispara raios pelos olhos. É um prato cheio de poderes incríveis, batalhas épicas que definem o destino do planeta e, claro, muitos personagens icônicos que a gente ama acompanhar, seja nos gibis, nos filmes ou nas animações. É tanta gente com tanto poder que fica difícil não se empolgar, né? Com tantos mutantes por aí, cada um com um leque de habilidades mais impressionante que o outro, surge aquela pergunta que não quer calar e que gera debates acalorados nas rodinhas de fãs. Quem são, afinal, os heróis mais fortes dos X-Men? Quem são aqueles caras e minas que, quando chegam na briga, a gente já sabe que o negócio vai ficar sério? Pois bem, preparem a pipoca porque no vídeo de hoje eu vou listar os 10 mutantes que, na minha humilde opinião e depois de muita pesquisa, são os mais poderosos que já integraram ou foram figuras centrais para os X-Men. Vamos falar de feitos grandiosos, de poderes que beiram o divino e de personagens que podem literalmente reescrever a realidade. E já vou avisando, fiquem ligados até o final, porque essa lista tem algumas surpresas. E o nosso número 1, o número 1, esse aí vai dar o que falar. Pode causar uma certa polêmica, mas eu garanto que os argumentos são fortes. Quero ver quem adivinha quem está no topo. Será que o seu favorito vai aparecer? Será que eu esqueci alguém imperdoável? Só assistindo para saber. Então, sem mais enrolação, bora desvendar esse mistério e conhecer os pesos pesados do universo mutante. Solta a vinheta! Abrindo a nossa lista, em 10º lugar, temos uma personagem que muita gente subestima, mas que é, sem a menor sombra de dúvida, uma força a ser reconhecida. Illyana Rasputin, a magia. Irmã mais nova do Colossus. Ela teve uma infância, digamos, um pouquinho traumática, sendo sequestrada e criada na dimensão demoníaca do Limbo. E foi lá que ela não só sobreviveu, como se tornou a feiticeira suprema dessa dimensão. Pensem bem, galera, a magia não é só uma mutante com o poder de criar discos de teletransporte interdimensionais, o que já seria incrível por si só, permitindo que ela e os X-Men viajem para qualquer lugar, inclusive outras realidades. Ela é uma feiticeira de altíssimo nível, com um domínio da magia negra que rivaliza com o Doutor Estranho em seus melhores dias. E não para por aí. A magia tem a capacidade de manifestar a espada espiritual, uma arma poderosíssima que anula magias e fere seres sobrenaturais. Além disso, ela pode invocar uma armadura mística que aumenta sua força e resistência. Some a isso uma inteligência estratégica afiada e uma imprevisibilidade que deixa seus inimigos completamente desnorteados. Ela já derrotou entidades demoníacas poderosíssimas, como Belasco, o antigo Senhor do Limbo, e até mesmo deu um trabalhão para o Dormammu. Subestimar a magia por sua aparência jovem ou por seu jeito às vezes sarcástico é um erro que muitos já cometeram e pagaram caro. Ela é a prova viva de que poder e perigo podem vir nos pacotes mais inesperados. Em 9º lugar, temos uma das mutantes mais icônicas e respeitadas de todo o universo Marvel, Ororo Munroe, a Tempestade. Cara, falar da Tempestade é falar de poder em estado bruto, de uma conexão quase divina com as forças da natureza. Ela não controla apenas uma chuvinha ou uma brisa. Estamos falando de controle climático em escala global. Ela pode invocar tempestades furiosas, furacões devastadores, nevascas congelantes, ondas de calor insuportáveis e até mesmo manipular correntes oceânicas e a pressão atmosférica. Seus poderes são tão vastos que ela já foi adorada como uma deusa em algumas culturas. E não é para menos, né?
Imagina só ter o poder de decidir se vai fazer sol ou se um raio vai cair bem na cabeça do seu inimigo. Além desse controle absurdo sobre o clima, a Tempestade é uma combatente extremamente habilidosa, treinada por ninguém menos que o Wolverine em combate corpo a corpo. Ela também é uma líder nata, tendo comandado os X-Men em diversas ocasiões, com uma sabedoria e uma força inspiradoras. Sua presença impõe respeito, e sua capacidade de adaptar seus poderes a qualquer situação de combate a torna uma adversária formidável. Subestimar a Tempestade por sua elegância ou por sua calma aparente é um erro fatal, porque por baixo daquela serenidade existe uma força da natureza pronta para ser liberada com força total. Ela é, sem dúvida, uma das espinhas dorsais dos X-Men. Chegando em 8º lugar, ele, o baixinho invocado, o melhor no que faz. Embora o que ele faça não seja nada bonito, Wolverine. Logan é a personificação da resiliência e da fúria animal. Seu principal poder mutante é um fator de cura acelerado simplesmente absurdo, que o torna praticamente imortal. Ele pode se regenerar de ferimentos que matariam qualquer ser humano normal em segundos, desde ossos quebrados até órgãos destruídos. Junte isso a um esqueleto revestido com adamantium, um dos metais mais indestrutíveis do universo Marvel, e garras retráteis feitas do mesmo material, e você tem uma máquina de combate quase perfeita. Sério, o cara já sobreviveu a explosões nucleares, já foi reduzido a um esqueleto. E voltou. Mas o Wolverine não é só fator de cura e garras afiadas. Ele possui sentidos aguçadíssimos, olfato, audição e visão muito superiores aos de um humano comum, que o tornam um rastreador implacável. E claro, não podemos esquecer da sua fúria Berserker, um estado selvagem onde sua força e agressividade atingem níveis sobre-humanos, tornando-o uma força da natureza imparável. Ele pode não ter o poder de destruir planetas, mas sua tenacidade, sua capacidade de absorver dano e continuar lutando, e sua determinação em nunca desistir, não importa o quão impossível seja o desafio, o colocam facilmente entre os mais poderosos e, com certeza, um dos mais perigosos mutantes que existem. Em 7º lugar, temos uma das fundadoras dos X-Men e uma telepata e telecinética de nível ômega, mesmo sem considerar sua conexão com uma certa entidade cósmica flamejante, Jean Grey, em sua forma clássica. Desde o início, Jean demonstrou um potencial psiônico gigantesco. Sua telepatia permite que ela leia mentes, projete seus pensamentos, crie ilusões mentais, apague memórias e até mesmo controle as ações de outras pessoas. É um poder sutil, mas devastador nas mãos certas, capaz de neutralizar ameaças sem disparar um único golpe físico. Imagina só a quantidade de informação que ela pode processar e a vantagem estratégica que isso dá aos X-Men em qualquer situação. E como se não bastasse ser uma das telepatas mais poderosas do planeta, Jean Grey também possui telecinese de altíssimo nível. Ela pode levitar e manipular objetos com a mente, desde pequenas coisas até estruturas gigantescas, criar escudos de força telecinética quase impenetráveis e disparar rajadas concussivas de energia psiônica. O mais impressionante na Jean clássica é o seu constante esforço para controlar esses poderes imensos, buscando um equilíbrio entre sua força quase ilimitada e sua profunda sensibilidade emocional. Mesmo sem a Força Fênix, Jean Grey já era uma peça absolutamente decisiva em inúmeras batalhas dos X-Men, capaz de virar o jogo com sua inteligência e seu poder bruto. Agora preparem-se, porque em 6º lugar temos um personagem que é, literalmente, um exército de um homem só, e um dos mutantes mais instáveis e perigosos que existem. David Haller, o Legião. Filho do professor Charles Xavier, Legião sofre de transtorno dissociativo de identidade e cada uma de suas múltiplas personalidades possui um poder mutante diferente.
E não estamos falando de uns poderzinhos quaisquer, não. Estamos falando de centenas, talvez milhares de personalidades, cada uma com uma habilidade única, que vão desde telepatia, telecinese, pirocinese, superforça, manipulação temporal, até a capacidade de reescrever a realidade. É uma verdadeira roleta russa de poderes, e você nunca sabe qual deles vai se manifestar. A complexidade e o poder bruto de Legião são tão absurdos que ele é considerado um mutante de nível ômega com potencial para rivalizar com entidades cósmicas. A grande questão com David é sua instabilidade mental. Quando suas personalidades estão em conflito, ele pode ser uma ameaça não só para si mesmo, mas para toda a existência. No entanto, quando ele consegue um mínimo de controle, ou quando uma personalidade dominante e extremamente poderosa assume, como a que pode manipular a realidade ao seu bel prazer, o Legião se torna uma força quase imparável. Ele já alterou a linha do tempo, criou universos de bolso e demonstrou um nível de poder que assusta até os seres mais poderosos do universo Marvel. Entrando no nosso top 5, temos uma figura que é sinônimo de ameaça ancestral e poder absoluto, Ensabanur, mais conhecido como Apocalipse, considerado um dos primeiros mutantes da Terra. Se não o primeiro, Apocalipse nasceu no Antigo Egito há milhares de anos. Seus poderes mutantes originais já eram impressionantes, incluindo controle completo sobre a estrutura molecular de seu próprio corpo, o que lhe concede superforça, capacidade de alterar sua forma e tamanho, criar armas a partir de seus membros e uma imortalidade funcional. Ele pode se adaptar a praticamente qualquer ambiente ou ameaça, tornando-se mais forte a cada desafio. É o verdadeiro significado da sobrevivência do mais apto, filosofia que ele prega com fervor. Mas o poder de Apocalipse vai muito além de suas habilidades mutantes inatas. Ao longo de milênios, ele acumulou conhecimento e tecnologia de diversas civilizações, incluindo a tecnologia celestial, seres cósmicos de poder inimaginável. Isso permitiu que ele aprimorasse ainda mais seus poderes e criasse armas e armaduras devastadoras. Apocalipse é uma ameaça global, um conquistador implacável que busca impor sua visão de mundo através da força, testando a humanidade e os mutantes para garantir que apenas os mais fortes sobrevivam. Seus confrontos com os X-Men e outros heróis da Marvel são sempre eventos cataclísmicos, e sua simples presença é suficiente para causar pânico em escala planetária. Em quarto lugar, o mentor, o fundador dos X-Men, e possivelmente o telepata mais poderoso do planeta, Professor Charles Xavier. Pode parecer estranho colocar o Professor X, um cara que geralmente está numa cadeira de rodas e prega a coexistência pacífica, tão alto nessa lista de poderosos. Mas não se enganem, galera. O poder mental de Xavier é algo simplesmente assombroso. Sua telepatia atinge níveis que poucos conseguem sequer compreender. Ele pode se comunicar com qualquer mente no planeta, controlar exércitos inteiros com um pensamento, apagar ou reescrever memórias, paralisar pessoas, criar ilusões telepáticas incrivelmente realistas e até mesmo causar a morte psíquica. Com o auxílio do cérebro, sua capacidade telepática é amplificada a um nível global, quase onisciente. O que torna Xavier ainda mais impressionante e, de certa forma, assustador, é sua escolha moral de, na maioria das vezes, não usar a totalidade de seu poder. Ele se impõe limites éticos rigorosos, pois sabe o quão perigoso seria se ele decidisse controlar o mundo ou eliminar seus inimigos com um simples pensamento. Mas já vimos vislumbres do que acontece quando esses limites são cruzados, como na criação do Massacre, uma entidade psiônica de poder devastador. Vilões como Magneto, que conhecem a extensão do poder de Xavier, o temem profundamente.
A mente do Professor X é, sem dúvida, uma das armas mais formidáveis e, potencialmente, uma das mais perigosas do universo Marvel. Chegando ao nosso pódio, em terceiro lugar, e essa pode ser uma escolha que vai gerar debate, mas que eu defendo com unhas e dentes, Scott Summers, o Ciclope. Muita gente vê o Ciclope apenas como o cara do raio óptico ou o líder certinho dos X-Men, mas o poder bruto que ele possui é frequentemente subestimado. As rajadas ópticas que ele dispara de seus olhos não são laser nem calor. São pura força concussiva vinda de outra dimensão. Esse poder é tão imenso que, sem seu visor de quartzo rubi, ele poderia literalmente desintegrar montanhas ou abrir crateras gigantescas. A quantidade de energia que ele consegue canalizar é simplesmente colossal, e já vimos ele usar essa força para deter inimigos muito mais poderosos fisicamente. Mas o que realmente eleva o Ciclope a este patamar não é apenas seu poder destrutivo, mas sua mente tática brilhante e sua capacidade de liderança. Scott Summers passou a vida inteira treinando para controlar seus poderes e para liderar os X-Men nas situações mais perigosas e desesperadoras. Ele é um estrategista nato, capaz de analisar o campo de batalha, as habilidades de seus companheiros e dos inimigos e bolar planos complexos em questão de segundos. Já houve inúmeras ocasiões em que os X-Men venceram ameaças teoricamente invencíveis, puramente por causa da estratégia e da coragem do Ciclope. Ele é a prova de que poder bruto sem controle e inteligência não é nada, e ele tem os dois de sobra. Medalha de prata, em segundo lugar, e aqui o nível de poder dá um salto para a escala cósmica. Jean Grey, quando fundida com a entidade conhecida como Força Fênix. Se a Jean Grey clássica já era absurdamente poderosa, quando ela se torna o avatar da Fênix, seus poderes atingem um patamar quase divino. A Força Fênix é uma das entidades cósmicas primordiais do universo Marvel, representando a própria vida que ainda não nasceu, a paixão, a criação e a destruição. Ao se unir a um hospedeiro, ela concede poderes que transcendem a compreensão mortal. Estamos falando da capacidade de manipular matéria e energia em nível subatômico, controlar o espaço-tempo, voar através do vácuo do espaço em velocidades interestelares e, o mais impressionante, destruir e recriar planetas inteiros como se não fosse nada. Com a Força Fênix, Jean Grey pode ressuscitar os mortos, manipular linhas temporais, projetar energia cósmica de poder inimaginável e até mesmo alterar a própria realidade. Ela se torna um ponto focal do destino da galáxia, uma força da natureza capaz tanto de salvar universos quanto de consumi-los em chamas, como vimos na trágica Saga da Fênix Negra. O poder da Fênix é tão vasto e tão absoluto que pouquíssimos seres em todo o multiverso Marvel conseguem sequer sonhar em enfrentá-la. É a personificação do poder cósmico em sua forma mais pura e muitas vezes mais perigosa. É um poder que beira a onipotência, limitado apenas pela capacidade do hospedeiro de controlá-lo. E finalmente, no primeiríssimo lugar, o mutante que, na minha opinião, é o mais poderoso não só dos X-Men, embora sua afiliação seja mais com o Quarteto Fantástico, ele é um mutante, e seu poder é relevante demais para ser ignorado neste contexto. Mas um dos seres mais poderosos de todo o universo Marvel, Franklin Richards, filho de Reed Richards, o Senhor Fantástico, e Sue Storm, a Mulher Invisível. Franklin é um mutante de nível ômega além de qualquer classificação. Seus poderes são tão vastos e tão fundamentais que ele é, essencialmente, um manipulador da realidade em escala universal. Desde criança, Franklin demonstrou a capacidade de alterar a realidade conforme sua vontade, criar universos de bolso inteiros do nada, e até mesmo resistir e interagir com entidades cósmicas como os Celestiais e Galactus. Pensem bem, galera.
Estamos falando de um ser que, quando criança, criou um universo inteiro para onde enviou os heróis, supostamente mortos no evento Massacre, e depois os trouxe de volta. Ele já enfrentou celestiais de igual para igual, já recriou o multiverso diversas vezes e é tão poderoso que até mesmo entidades como Eternidade e Infinito o reconhecem e o respeitam. O poder de Franklin Richards é o poder de definir o que é real. Ele não apenas dobra as leis da física, ele as escreve. Enquanto a Fênix é uma força cósmica de destruição e renascimento, Franklin é um arquiteto da própria existência. Seu potencial é, literalmente, ilimitado, e ele representa o ápice do que um mutante pode se tornar. Por isso, ele é o nosso número 1. Ufa! E essa foi a nossa lista dos 10 mutantes mais poderosos dos X-Men. Ou quase, já que o Franklin é mais do quarteto. Mas não dava pra deixar de fora, né? Que jornada, hein, galera? De feiticeiras dimensionais a deuses do clima, passando por telepatas supremos e manipuladores da realidade. Foi difícil montar esse ranking, porque o Universo X é recheado de personagens com poderes inacreditáveis. Tenho certeza que muita gente vai concordar com algumas escolhas, discordar de outras, e é isso que torna esse universo tão legal. As discussões apaixonadas. Agora eu quero saber de vocês, qual o seu mutante favorito dessa lista? E mais importante, quem vocês acham que ficou de fora e merecia um lugarzinho aqui? Comentem aí embaixo. E se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, quem sabe a gente não faz uma parte 2? Talvez com os mutantes mais injustiçados, aqueles que têm um poder absurdo mas são pouco lembrados? Ou, quem sabe, os vilões mais fortes do universo X-Men? As possibilidades são infinitas. Deixem suas sugestões aí nos comentários, porque a opinião de vocês é super importante pra gente aqui no Labirinto. E claro, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar por aqui. Sério, ajuda demais a gente a continuar trazendo esses conteúdos que a gente ama fazer. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que tenham se divertido e aprendido um pouco mais sobre esses personagens incríveis. Fiquem ligados porque tem muito mais conteúdo sobre o universo dos heróis, dos games, do cinema e de toda a cultura pop vindo por aí. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Labirinto. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau!